Bom, voltamos aqui com a Lei Complementar 106, o artigo 34, paramos no inciso, vamos voltar do inciso 13, né, que é a competência dos órgãos de execução. Fiscalizar a regularidade de todos os atos e atividades, direta ou indiretamente, relacionados às organizações sociais, às organizações da sociedade civil de interesse público e as demais instituições de natureza similar, que recebam tal qualificação do âmbito estadual ou municipal, tá? Não federal, na forma prevista em resolução do PGJ, cabendo, entre outras medidas, promover, sempre que necessário, a realização de auditorias, estudos atuariais e técnicos e perícias, correndo as despesas por conta da entidade fiscalizada. As organizações da sociedade civil de interesse público e as organizações sociais são chamadas de OS, são organizações, não são ONGs, tá? Mas estão entre ONGs e organizações públicas. Vamos dizer assim, elas são de direito privado, mas recebem repasses oficiais, no caso do governo do estado do Rio. E elas têm que prestar contas. Embora elas não tenham o dever de fazer concurso público, nem de licitar, tem outras características que não vão cair na prova, que são do direito administrativo. Vale você saber que as OS, Organizações Sociais, e OCIP, Organizações Sociais de Interesse Público, são instituições que recebem repasses do governo, mas que funcionam como se fossem instituições privadas sem fins lucrativos, ok? Elas não estão sujeitas ao crivo do concurso público nem licitação, isso é importante saber, embora eu acho que não vai cair na prova. E cabe ao MP fiscalizá-las porque elas recebem dinheiro público. 14. Exercer o controle externo da atividade policial, é outra prerrogativa dos órgãos de execução. 15. Exercer a defesa dos direitos do cidadão assegurados nas Constituições Federal e Estadual. 16. Deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos às suas áreas de atuação. 17. Ingressar em juízo de ofício, por motivação própria, para responsabilizar agentes que tenham praticado atos de improbidade e gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas. 18. Interpor recursos, inclusive ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. 19. Promover a dissolução compulsória de associações sempre que a lei autorizar tal medida e o interesse público exigir. Lembrando que no artigo 5º da Constituição, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas depois de decisão transitada em julgado. Por isso não cabe ao MP dissolver, cabe promover a dissolução. Ou seja, ele vai promover um processo penal, provavelmente, para que ao fim do processo, na última instância, ela seja compulsoriamente dissolvida, se for o caso. 20. Aplicar medidas protetivas às crianças e aos adolescentes, bem como aos respectivos responsáveis, sempre que necessário. O MP sempre cuida dos povos indígenas, crianças e adolescentes, meio ambiente, coisas dessa natureza. 21. Exercer a fiscalização de todos os atos referentes ao registro público, podendo expedir requisições e adotar as medidas necessárias à sua regularidade, sendo previamente cientificado de todas as inspeções e correções realizadas pelo poder competente, devendo ainda receber imediatamente, após o encerramento, a cópia do respectivo relatório final. Então, atos referentes ao registro público são atos notariais, atos ligados a cartório, onde se constituem empresas, geralmente está mais ligado a isso, tá? A constituição de empresas, de sociedades, de instituições que vão movimentar dinheiro e que carecem de fiscalização estatal,
de outros órgãos, do Tribunal de Contas e também do Ministério Público e do próprio Poder Legislativo, se for o caso. 22. Comunicar ao Tribunal de Justiça, ao Conselho da Magistratura e ao Corregedor-Geral de Justiça, conforme o caso, a prática de faltas disciplinares por magistrados, serventuários e outros auxiliares da Justiça, bem como o atraso injustificado no processamento de feito. Como eles lidam o tempo todo com membros e servidores do Judiciário, eles podem comunicar ao Conselho da Magistratura ou ao Tribunal de Justiça ou ao Corregedor-Geral de Justiça, que equivale ao Corregedor-Geral do MP, sobre falhas disciplinares de magistrados, né, de juízes e de serventuários, que são os servidores, né, e outros auxiliares da Justiça, bem como o atraso injustificado no processamento de feito. 23. Comunicar à OAB a prática de faltas cometidas pelos nela inscritos, pelos advogados. Né? Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. Claro, se você não é membro do MP, você não vai atuar como membro do MP. Isso é bem óbvio, né? Artigo 35. No exercício de suas funções, cabe ao MP 1. Instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos para apuração de fatos de natureza civil, sempre que tal se fizer necessário ao exercício de suas atribuições e para instruí-los, letra A, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, sem prejuízo do processo por crime de desobediência, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. Isso é um copia e cola da Lei 8625, né? Se vocês bem lembram. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades e outros órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim das entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das entidades sem fins lucrativos que recebam verbas públicas ou incentivos fiscais ou creditícios. Mesma coisa também está na Lei 8625. C. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a linha anterior, né? Que são o quê? Entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes dos estados, do DF, dos municípios e das entidades sem fins lucrativos que recebam verbas públicas, como exemplo as OS e as OCIP, que eu acabei de falar há poucos artigos atrás, ou incisos. Letra D. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processos em que atuem. Inciso 2º. Fiscalizar e requisitar ao Conselho Tutelar diligências, tais como procura por familiares e afins na circunvizinhança e confecção de relatórios de acompanhamento de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar cuida de crianças e adolescentes, órfãos, que sofreram maus tratos e os pais perderam a guarda, e o MP também fiscaliza isso e requisita ao Conselho Tutelar, né, diligências, né, como procurar familiares que sumiram e a criança ficou lá sem pai nem mãe, e enfim, outros feitos. Inciso 3º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no artigo 129, inciso 8º da Constituição da República, podendo acompanhá-los. O artigo 129 trata do MP, volte lá na Constituição, inciso 8º, dê uma olhada nele. 4º, receber diretamente da Polícia Judiciária o inquérito policial, tratando-se de infração de ação penal pública. Tá? Isso acontece, quem trabalha na Defensoria recebe lá um assistido, que é um acusado, que recebeu uma denúncia do Ministério Público. De onde surgiu essa denúncia? Surgiu de um inquérito policial que foi encaminhado ao Ministério Público, e se for um crime de ação penal pública e não privada, ele vai promover a denúncia do sujeito ou da quadrilha, ou enfim, dos indivíduos em concurso, né?
Quinto, requisitar informações quando o inquérito policial não for encerrado em 30 dias, tratando-se de indiciado solto mediante fiança ou sem ela. Vamos parar aqui no artigo 5º e continuar no próximo vídeo, para não ficarmos com vídeos muito longos.